O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu uma reforma constitucional para ampliar a atuação do governo na segurança pública. Durante um evento em São Paulo, o ministro pediu a ampliação das competências da Polícia Federal. Acompanhe. Imaginei que talvez fosse necessário caminharmos para uma reforma constitucional, uma revisão daquilo que está inscrito na Constituição, sobretudo no artigo 144 da nossa Constituição, para promovermos uma integração, para fazermos aquilo que o presidente Michel Temer concebeu, mas por meio de lei ordinária, mas constitucionalizar esse sistema. Fazer um SUSP constitucional à moda do SUS. Isto implicaria não apenas uma alteração no artigo 144, sobretudo no que diz respeito a uma ampliação das atribuições da Polícia Federal para que possa, de forma mais eficiente, combater o crime organizado e, eventualmente, estar presente nas áreas de reserva ambiental, inclusive reservas indígenas. Neste bloco, eu vou começar pelo Alessandro. O efetivo e as atribuições da Polícia Federal devem ser ampliados, Alessandro? Basília, se a gente olhar o discurso do ministro, o que a gente vai encontrar ali? Ele está tentando constitucionalizar, em tese, pelo menos na narrativa que ele trouxe, aquilo que já existe de alguma forma, que é o próprio sistema, né, o único de segurança pública, que já foi debatido, que existe um projeto de lei, ou seja, de alguma forma ele deve estar enxergando que a lei não foi o suficiente. Então, acho que a base da proposta dele, essa linha, não a linha política aqui, mas a linha estrutural, jurídica, é levar isso para a Constituição para evitar maiores discussões sobre a constitucionalidade da própria legislação quando ela for utilizada de maneira mais forte e para garantir um status constitucional do sistema unificado aí, do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. E aí ele faz uma analogia que já é antiga, a gente sabe que os estudiosos de segurança pública já fazem esse debate com relação à necessidade de ter um sistema único similar ao SUS, a ideia de uma integração e coordenação, tentar evitar essa coisa de cada polícia tem o seu mundo dentro dos estados, de tentar fazer um combate ao crime organizado de maneira, vamos dizer assim, mais organizada do que o próprio crime organizado. Então, isso é uma discussão antiga e me parece muito importante. A questão fundamental é que agora ele traz essa discussão, tenta trazer essa discussão para o campo constitucional, para a Constituição, abrindo, logicamente, um novo debate dentro do Congresso Nacional. Aí, logicamente, isso vai gerar uma responsabilidade maior, ou tenta trazer, de alguma forma, uma responsabilidade maior para a União, mas a gente precisa entender que quando nós falamos do SUSP, a gente está falando de um sistema que unifica todos os entes federativos, ou seja, SUSP significa basicamente todos os órgãos de segurança pública podendo trabalhar conjuntamente. Sistema Único de Segurança Pública significa coordenação e integração desses sistemas, informações conjuntas. A pergunta que nós podemos fazer é, bom, quem é que tem interesse com relação a isso? Quem é que tem interesse em aumentar essa força de organização e centralização com organização, mas com uma divisão federativa nova, uma espécie de novo pacto federativo? Quem é que tem interesse nisso? Talvez alguns governadores tenham interesse, e isso seria importante ser realizado, mas o ponto fundamental é a dificuldade de lidar com as polícias. Ou seja, o próprio ministro Lewandowski deve ter isso na cabeça, essa dificuldade de montar esse diálogo com as polícias, porque, em última instância, isso significa uma colaboração da União com os estados. Como é que eu faço, por exemplo, um estado como o estado de São Paulo, ou mesmo Espírito Santo ou Rio de Janeiro, onde a gente sabe que tem vários problemas aqui, posso falar do Rio de Janeiro, por exemplo, onde tem uma questão do crime organizado dentro das próprias polícias, etc. Você acha que elas querem? Será que a gente pode imaginar que as polícias em si, dentro dos estados, têm desejo em realizar isso? Os governadores podem até ter algum desejo, mas o problema vai ser efetivamente a polícia. O que o ministro Lewandowski está constatando é que o SUSP, até esse momento, como lei, ainda não foi instrumentalizado. E ele está tentando agora fazer isso como? Fazendo uma discussão constitucional. E é isso que a gente tem como cenário nesse momento, Basília. Coppola, o efetivo e as atribuições da Polícia Federal devem ser ampliados? As demandas do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, atual ministro da Justiça, o doutor Ricardo Lewandowski, excedem e muito
ou simplesmente aumento de efetivo, né? Só para ilustrar aqui o ponto para o nosso telespectador, a Polícia Federal vai ter aí um efetivo de 12 mil homens, 12 mil agentes, né? A Polícia Rodoviária Federal, um outro tanto. Isso realmente são números pálidos, né, em comparação às forças aí das polícias militares, né, das brigadas e também da Polícia Civil, que dão aí um montante aí de quase 500 mil de agentes, acho que supera até 500 mil de agentes. Então, realmente, nesse sentido, né, a polícia, para as atribuições que ela tem um efetivo pequeno. Agora, o que ele fala, né, no seu discurso, né, pelo menos na transcrição a que tivemos acesso, também foi reportado pela matéria especial da CNN. Ele fala no fortalecimento das forças da União para fins bastante específicos, né, por exemplo, para transporte de cargas, ele cita aí outros exemplos. Ele fala da ampliação das competências e das atribuições da Polícia Federal. Aqui no seu discurso, ele citou pelo menos duas. Ele falou da questão de meio ambiente, né? Então do policiamento ambiental, esse foi um ponto, e o outro foram as questões relativas a povos originários, né? As áreas indígenas, as questões indigenistas, esse tipo de coisa. Então, aqui você tem uma ampliação do escopo e por isso que ele propõe a alteração do artigo 144 da Constituição, que vai, vamos dizer assim, pelo menos em linhas gerais, das diretrizes de competência de cada ente federativo no tocante a essa questão super relevante, que é a da segurança pública. Agora, uma coisa, o ministro tem razão, qualquer que seja a solução para o problema. O crime, de fato, se profissionalizou. Ele não tem o mesmo perfil que tinha em 1988, quando talvez a organização criminosa relevante fossem os bicheiros. Agora nós estamos falando de narcotraficantes com acesso, né, a rotas internacionais, né, para contrabando e tráfico dos seus produtos, e também armamento de calibre militar. Então, realmente isso traz outros tipos de desafios, principalmente com a sofisticação financeira, né, os crimes financeiros que acompanham aí toda essa violência propagada por essas organizações. Segurança pública é sempre um grande tema, com certeza a gente volta a falar dele aqui. O grande debate terminou. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil.